Eu vou fazer uma pergunta agora, que vai fugir um pouquinho dessa questão da poluição, mas depois a gente volta. Mas é porque eu sei que quando a gente vai conversando, vão surgindo algumas questões. Às vezes, se eu não perguntar, eu acabo me esquecendo. Mas a gente tem ouvido falar muito, e Maringá passou há um tempo não muito distante com a questão da escassez de água, né? Quer dizer, a gente sempre viu falar do Brasil muito rico em água, um país, né, com muitos rios, o planeta Terra, né, não só o Brasil, todo o planeta Terra, e agora a gente ouve falar em escassez de água. E isso é algo que nos preocupa muito, até porque a gente sabe que nós não temos uma educação para utilizá-la com parcimônia, com regramento. Como é que vocês veem essas questões? Vocês chegam também a trabalhar um pouco disso na pesquisa de vocês? Bom, a justificativa do nosso trabalho é justamente, né, procurar novas tecnologias para o tratamento de água, justamente pensando na prevenção da poluição, né? Então, a justificativa do nosso trabalho é essa escassez que, no futuro, as pesquisas dizem que vai faltar água doce, água potável. Sim, com certeza. E os dados de hoje já não são muito agradáveis, né? Porque 97,5% dessa água toda que a gente vê como um mundo, né? Como um país rico em água, é água salgada. Então, sobra 2,5% de água doce. Ou seja, a gente pensa que tem muita água, e tem muita água, mas ela não é toda ela que pode ser consumida. Sim. E desse 2,5%, 2/3 são encontrados em geleiras. Então, não tem como a gente ir lá nas geleiras e descongelar a água, né? E ainda outra 30% disso está encontrado em águas subterrâneas, que é mais difícil, né, para a gente coletar. Então, sobra muito pouco de água potável mesmo. Cerca de 0,3% de água, né, dentro da água doce é o que resta como água doce em rios e lagos. Nós estamos aqui, então, falando sobre a água, sobre a importância da água. Então, a gente, obviamente, cai na questão do saneamento. O saneamento é importante, as pessoas sabem disso, né? Fala pra gente, para aqueles que estão nos ouvindo, para aqueles que estão nos acompanhando, o que é exatamente o saneamento? Bom, o saneamento é o conjunto de medidas, né, para você melhorar a qualidade de vida, né, dos indivíduos, a promoção da saúde, né, e possibilitando que o indivíduo consiga melhores condições para se desenvolver e o desenvolvimento da economia, né? Porque um país sem saneamento, ele não consegue virar um país desenvolvido, porque ele não tem condições, né, para os indivíduos que moram nesse país, né? E ele conta com 4 pilares, né? A distribuição de água, a coleta de esgoto, a drenagem pluvial, né? E a coleta e destinação correta de resíduos sólidos. E é engraçado, você falou uma coisa que me chamou a atenção, porque quando a gente pensa em saneamento, a gente vincula muito a saúde, né? Você falou em economia, que também é algo que às vezes a gente não pensa muito, mas que também é importante. De fato, os países que não têm um programa governamental de investimento firme nas questões de saneamento, eles ficam numa situação econômica prejudicada. Aí nós temos, por exemplo, o turismo, né? Quer dizer, as pessoas querem procurar locais seguros do ponto de vista de uma água tratada, de uma água, né, saudável. Os imóveis, você mora num lugar, né, numa região, num bairro, numa cidade, enfim, onde não tem saneamento, também há uma desvalorização dos imóveis e tudo mais. Então, acho que as questões, às vezes a gente pensa de uma forma reduzida quando pensamos em saneamento, e eu repito muito pensando na questão da água e da saúde, mas a questão é muito mais ampla, há muito mais a se considerar, né? Exatamente. Quando a gente fala de saneamento, o saneamento, uma região que
tem coleta de esgoto, por exemplo, aquela região, aqueles imóveis, ele tem uma valorização de 18% em relação a uma região que não tem coleta de esgoto. Né? Então, isso é um ganho na economia, né? Então, você vai ter um investimento no saneamento naquela região, mas você já vai ganhar em valorização de imóveis. Ou, por exemplo, no turismo, a mesma coisa. Além de você ter saneamento, né, em uma região turística, vai gerar mais empregos, porque vai ter mais pessoas trabalhando naquela região, então também vai gerar economia, certo? Nós estamos aqui no A Hora do Encontro conversando hoje com a doutora Natália e com a Andressa, que fazem parte do programa de mestrado em Tecnologias Limpas do Unicesumar. Elas estão desenvolvendo uma pesquisa sobre a água, sobre saneamento, os recursos hídricos, né? Algo importante, necessário, e são nossas convidadas para conversar com a gente sobre esse tema tão importante. O programa A Hora do Encontro busca trazer sempre para você que nos acompanha, os nossos estudos, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas no Unicesumar. A ideia do programa Hora do Encontro é justamente esse, fazer com que esses temas que são importantes saiam um pouco do âmbito da academia e se aproxime da população, porque a população precisa disso. E muitas vezes as pessoas pensam que nos mestrados as discussões são meio assim distantes, né? Etéreas, e não interessam. Não é verdade. As pesquisas, elas existem, elas devem existir, têm essa finalidade também, né? A ciência não é só isso, mas também para trazer uma contribuição para a população, notadamente nos países que precisam, nos países mais pobres, nos países em desenvolvimento, onde há tantos problemas de mortalidade infantil e tudo mais, até em função da falta de saneamento. Então, vocês realmente fazem um trabalho bastante interessante.